Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro Livros e Fuxicos, onde eu estou realizando o desafio Fuxicando sobre Tiglitz. Para cumprir mais um item desafio, e foi o item ler o primeiro livro de uma série, eu li finalmente A Terra das Sombras, primeiro volume da série A Mediadora da Meg Cabot. É uma das séries mais consagradas da Meg Cabot, mais bem comentadas, mas eu infelizmente ainda não tinha feito a leitura, então agora comecei com ele. Aqui no livro a gente tem a história da Susana, que está se mudando de Nova York para a Califórnia porque a mãe dela finalmente conseguiu se casar novamente. A Susana, quando tinha 10 anos, acabou perdendo o pai dela faleceu e nem ela e nem a mãe foram as mesmas desde então. Mas agora a mãe dela conheceu uma nova pessoa que está fazendo ela feliz e então acabou se mudando para a Califórnia por conta disso. E a Susana, mesmo contra a vontade, decide que vai, visando o bem aqui, então, da mãe dela. A questão é que a Susana não é uma adolescente como as outras, ela é uma adolescente que é capaz de ver fantasmas, mas não só ver fantasmas. Ela é uma adolescente que consegue ter esse contato com eles, então ela conversa com eles e ela acaba exercendo um papel de mediadora mesmo, né? Então ela faz a mediação entre eles. Ela ajuda esses fantasmas, essas almas, a encontrarem o caminho delas pro além. Então, às vezes, elas estão ainda por aqui, circulando, perdidas, porque ela tem assuntos pendentes, e é a Susana que consegue mostrar para elas que elas têm um caminho a seguir e não mais continuar entre o mundo dos vivos. E aí, quando ela se muda, então, ela acaba tendo um baita de um conflito, porque na escola em que ela acaba indo estudar, tem o fantasma de uma garota que acabou morrendo por conta de um garoto. Depois que eles terminaram, ela acabou cometendo suicídio por isso, e agora esse fantasma tá lá cheio de ódio, cheio de ira e tá ameaçando colocar em risco os alunos ali da escola, principalmente aquele que foi o ex-namorado dela. E a Susana precisa então ajudar o espírito dessa garota e manter em segurança os alunos ali da escola. Eu já começo dizendo pra vocês que a leitura do livro não funcionou pra mim. Talvez eu tenha demorado muito pra ler a série, talvez se eu tivesse lido essa série na minha adolescência, se eu tivesse lido esse livro 10 anos atrás, eu tivesse gostado da leitura, eu tivesse me divertido, eu tivesse me envolvido, mas agora, infelizmente, acabou não funcionando pra mim. Primeiro porque eu achei que os fatos todos aqui foram todos muito rápidos, foi uma sucessão um tempo cronológico tão curto que eu acabei não conseguindo ser convencida pela história. É claro, gente, que a história tem um óbvio tom de fantasia, que ela não tem que ser convincente nesse sentido, né, aliás, não que ela não tem que ser convincente, mas que ela não vai realmente ser um retrato da realidade, porque não é, a história tem um óbvio tom de fantasia. Só que eu acho que ainda assim o livro tem que ser convincente, e ele pode ter sido para a maior parte dos leitores que leram, mas para mim não foi. Então eu tive primeiro essa questão da cronologia, que deixou tudo muito rápido pra mim. Segundo, foi a questão da linguagem empregada aqui. Eu acredito, como esse livro foi lançado primeiro, né, lá no início dos anos 2000, eu acho que a tradução é de lá. E agora, essa tradução tá muito desatualizada. A Meg, eu acredito, ela utilizou uma linguagem talvez mais informal, né, para poder criar, tanto para poder caracterizar a Susana, que é uma adolescente, como para poder criar essa ligação com os leitores. Só que a tradução utilizada aqui, ela faz uso de gírias, de expressões que tentam representar os adolescentes, mas que são coisas assim muito ultrapassadas e que ao invés de causar essa aproximação, me causou estranhamento. Então eu ficava tipo, que linguagem é essa? Então, não só em termos de vocabulário, que eu achei que tá ultrapassado, mas que pode ser explicado pelo fato de que é uma tradução já mais antiga, uma tradução que já tem 16 anos, e em termos de gíria, 16 anos é muito tempo, né? Porque as gírias são coisas muito momentâneas. Mas não só isso. Tem um emprego também de construções verbais aqui que a gente não utiliza, não é comum na nossa língua. Não é comum na língua oral, a gente não usa as construções verbais que estão aqui. Então, verbos no imperfeito que não funcionam, colocação pronominal que também
não faz sentido. Então, assim, essa questão da tradução acabou me influenciando negativamente também, porque eu não consegui me envolver com a história, eu acabei me sentindo afastada por isso. Eu acho que, assim, a tradução também acaba sendo um emprego muito ingrato, digamos assim, porque a gente praticamente só lembra de falar do papel do tradutor quando a gente vê algo que incomoda, quando a gente vê algo de negativo, né? E é muito triste que isso aconteça, porque o papel do tradutor é gigantesco. Uma boa tradução é justamente aquela que faz com que a gente não perceba que tem alguma coisa acontecendo, e mais do que isso, um tradutor ele não simplesmente traduz palavras, mas ele tem que praticamente reescrever aquela história, recontar aquela história num outro idioma. Isso é muito difícil. Então, assim, o papel do tradutor é ingrato porque a gente normalmente não lembra de falar e a importância deles é gigantesca. Então, assim, peço desculpas aos tradutores de plantão por isso e por estar agora justamente mencionando uma questão da tradução, mas com uma visão aqui que acabou sendo negativa. E por último, também o que acabou me incomodando, então, além da questão cronológica e da questão da tradução, foi como eu achei alguns aspectos aqui problemáticos, alguns aspectos que me incomodaram em termos de história. Eu fiz recentemente, então, aqui no canal, uma semana falando sobre machismo na literatura, a importância do feminismo de um modo geral, como ela se aparece na literatura, enfim. E esse foi um dos pontos que acabou sendo negativo aqui pra mim. Então, o fantasma é de uma garota que após um término do relacionamento acabou se matando e esse fantasma ficou maluco. Então, assim, ela é retratada como uma garota maluca, cheia de raiva. Só que isso pra mim foi muito problemático, porque eu acho assim, se uma garota adolescente acaba cometendo suicídio por ter terminado um namoro, gente, essa garota tava passando por problemas perigosíssimos, problemas que precisam de atenção, porque é claro que não foi o terminar que fez ela se matar, aquilo foi talvez a gota d'água, mas é uma garota passando por problemas reais e que precisam de atenção. E ela ser retratada depois, então, como uma louca que tá cheia de raiva e tal, eu acho que agrava o problema não só, né, de estar depreciando quem passa por problemas seríssimos e que acabam levando ao suicídio ou tentativas de suicídios, como também é negativo na questão da mulher, né? Por que a mulher, então, vista dessa forma, quando ela passa por uma situação assim, que mexe com ela, que a tira de condições psicologicamente normais, ela vai ser passada a ser vista como a louca. É claro que eu falei aqui de que tira de questões psicologicamente normais, mas não nesse sentido, tipo, de louca pejorativamente, eu tô falando assim de questões saudáveis. Foi uma pessoa que deixou de ter uma saúde mental. Então, assim, isso também acabou me incomodando. De um modo geral, a história como um todo, esses elementos não funcionaram pra mim. Eu não consegui achar uma leitura gostosa e divertida como eu costumo achar nos livros da Meg Cabot. Foi que, por conta de todos esses fatores, me afastou mesmo da leitura. Eu não consegui fazer com que a parte leve sobressaísse na história. Esses pontos que eu citei falaram mais alto e infelizmente eu me decepcionei com a leitura. Não pretendo continuar a ler a série. Sei que muitas pessoas que leram, que são fãs, vão me dizer: ai, mas continua porque vale a pena, a história é super legal e tal, enfim. E assim, eu já não tive uma boa experiência com o primeiro livro. São mais 5 livros e tá pra sair o 7º esse ano pela Galera Record também. Eu vou ter que acabar deixando de ler outros livros que eu tenho mais interesse pra ler uma série que já tá fadada a não me agradar. Então, infelizmente, eu não vou continuar fazendo a leitura da série, mas ainda assim eu entendo, né, que ela seja uma grande série de sucesso. É só que realmente eu acho que eu li no período errado, ou no período certo, vai saber. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro, sei lá, 10 anos atrás, eu teria me encantado e seria uma das defensoras de A Mediadora, como muitos são, né? Então, pra mim, nesse momento, o livro infelizmente acabou não funcionando. Contem pra mim como está o andamento do desafio de vocês. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever. Se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar o seu curtir. Beijos a todos e até o próximo vídeo.